Atenção porque vai começar a aula de História. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, galera, para mais uma aula de História. Hoje com o nosso tema, a Revolução Francesa. Eu sou o professor Vladimir. Todos já conhecem, não é isso? Bem, mas antes de irmos ao assunto, vamos fazer a correção da nossa atividade da aula passada, ok? Vamos lá? Então, pessoal, vamos à correção da atividade da aula número 1 de História. Tema, Iluminismo, certo? A primeira questão, pessoal, o movimento iluminista ocorrido na Europa, ele foi inspirado na ONU. Quem assinalou a alternativa B, a razão está correto, ok? Segunda questão, como fonte de inspiração do movimento iluminista, temia a valorização do pensamento humano. Isso se refere a, bem, quem marcou a alternativa A, razão ou racionalismo, está correto. Terceira questão, foi um dos princípios defendidos pelos iluministas. Quem assinalou a alternativa C, igualdade para todos, está correto. Quarta questão, entre os princípios combatidos pelos iluministas, podemos assinalar a seguinte. Quem assinalou a alternativa C, o antigo regime absolutista, está correto. Quinta questão, filósofo autor da obra A Riqueza das Nações. Bem, quem assinalou a letra A está errado, né? Não é Davi Ricardo, foi Adam Smith. Alternativa B. Sexta questão e última, temos aí, filósofo autor da obra O Contrato Social. Bem, quem assinalou a letra D de dado, Jean-Jacques Rousseau, está correto. Agora vamos à nossa aula de hoje. Vamos pegar a visão, porque o tema ele é bastante comprido, complexo, e quero que vocês acompanhem aí a minha aula com o livro de vocês, ok? Vamos lá. Revolução Francesa. Observem a fotografia, né? Mostrando aí como foi que se deu esse processo revolucionário lá na França, no ano de 1789. Então, tá aí. Olha só. No século XVIII, os franceses, eles derrubaram o absolutismo monárquico em um processo que ficou conhecido como a Revolução Francesa. Mas como aconteceu isso, professor? Bem, meus alunos, vou falar para vocês. Lutando por ideais que a gente viu que influenciaram o iluminismo, o movimento iluminista, a liberdade, igualdade e fraternidade, foram os princípios, né, que motivaram tanto o iluminismo como também a Revolução Francesa, alguns movimentos revolucionários também aqui na América do Norte, como a própria a liberdade lá dos Estados Unidos, processo de libertação dos americanos, dos norte-americanos, como também aqui na América Latina. E aqui no Brasil também teve outros movimentos, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que se inspiraram também nesses ideais. Então, os revolucionários franceses aboliram o regime feudal, ou seja, acabaram, e proclamaram a República. E foi um processo complexo. Por que complexo? Durou vários anos e inspirou movimentos sociais em diversas partes do mundo, como eu havia falado ainda agora há pouco. Tanto na América, na Europa, né? Na América do Norte, na América Latina, aqui na América do Sul e também na própria Europa. Ok? Vamos dar continuidade. Por volta do ano de 1789, havia na França aproximadamente 25 milhões de habitantes. O país era o mais populoso da Europa Ocidental, porque a Europa está dividida lá em a Europa Ocidental, né, a Europa Oriental. E a parte central, onde se concentra o país chamado França, em 1789, tinha aproximadamente, eu digo aproximadamente porque podia ter 25 milhões ou até mais de habitantes. Então, sendo governado por um rei chamado Luís XVI. E a sociedade francesa, ela estava dividida tradicionalmente em estados ou ordens. E cada uma delas tinha subdivisões e muitas vezes rivalidades internas. Dentro de cada classe social tinha suas próprias rivalidades. É o que a gente vai ver mais adiante. Agora, vamos ver. O primeiro estado, né, era formado o primeiro estado, segundo e terceiro estado. Vamos ver o primeiro estado como é que fazia. Nesse primeiro estado, reunia
cerca de 120 mil pessoas que exerciam funções religiosas. E subdividia-se em alto clero e o baixo clero. Né? Aí a gente encontrava os bispos, os abades, os cônegos, sacerdotes das paróquias. Né? Desculpa, tem a palavrinha tá digitada aí com um erro, mas o nome não é paródias. Vocês depois aí podem pegar o lápis e colocar a palavra correta. Paróquias, pobres, tá? Então, olha, o baixo clero era formado por bispos, abades, cônegos e sacerdotes das paróquias mais pobres. Então, era o primeiro estado. O segundo estado, ele reunia em torno de mais ou menos 350 mil pessoas. E apesar das rivalidades internas que existiam dentro desses grupos, era a classe que dominava, a classe dominante. E tinha um detalhe, ela subdividia-se em nobreza cortesã, nobreza provincial e de toga. Mas, professor, o que é a nobreza cortesã? Você pode me dizer o que é? Claro, vamos lá. A nobreza cortesã era aquela que vivia do luxo, em torno do rei. E a provincial vivia dos impostos e do trabalho dos camponeses. E a togada, que era a nobreza de toga, era um grupo de ricos burgueses. Mas tem uma observação que eu quero fazer aí para vocês. Na questão aí da nobreza cortesã, eram praticamente parasitas que viviam sugando ali, junto como súditos do rei. O dinheiro que vinha arrecadado dos impostos, que iam para todo sustentar o luxo do rei, da rainha e de seus súditos. Principalmente essa nobreza cortesã que estava lá. Ok? Vamos lá, pega a visão agora, hein? Terceiro estado, olha só. Era formado pela maioria da população, com aproximadamente 24 milhões de pessoas. Ricos, pobres e miseráveis. Para vocês terem uma ideia. Era o povão. E aí no povão estava misturado gente rica, gente de classe média, gente pobre, gente miserável. E estava aquela mistura. Então era assim que a França se encontrava naquela época. E eu citei agora, a gente vai ver, as causas que levaram a esse movimento. Eu citei três mais importantes. Que são as crises sociais, que a gente viu ainda agora há pouco. A questão de arrecadação de impostos, o povo na miséria, mais pobre cada dia mais, cada dia vez. As crises políticas dentro da própria, do primeiro estado, do segundo estado. A questão com o rei, né? E os pensadores também nessa época, que muitos deles também eram políticos e batiam de frente com o regime do rei, o antigo regime absolutista. Tem umas crises econômicas que isso agravava cada vez mais a situação dos países da Europa. Essa questão aí. Existia um sistema mercantilista, criado pelo rei, vigorava na época. Então os iluministas até combateram contra isso. Eu falei nisso na minha aula, primeira aula, número 1, sobre iluminismo. Então, isso criou também crise, não só crise sociais, políticas, como também, principalmente, econômicas. O povo na França já não aguentava mais, o país estava se arruinando, a pobreza aumentando, e o país, economicamente, se arruinando. Mas tudo sabe por quê? Por conta daquela nobreza cortesã que eu falei para vocês, e do poder absoluto do rei. O rei, nessa época, ele dizia: eu sou o rei, eu sou a lei. Entendeu? Eu reino, eu governo. Antes, na Idade Média, o rei era somente uma figurinha. Ele reinava, mas não governava. Quem governava era a Igreja Católica. Quando chega na Idade Moderna, em diante, a coisa muda. Né? Poder absoluto do rei. O rei agora tem poderes nas mãos e diz: eu sou o rei, eu governo. Certo? Vamos pegar a visão agora de novo, hein? Bem, dentro desse processo revolucionário que a gente vai ver agora, eu digo para vocês que foi um processo complexo. Complexo porque difícil, complicado. Ele durou cerca de 10 anos. De 1789 até 1799. 1799 é quando Napoleão Bonaparte vai chegar ao poder da França. Isso é uma outra história que a gente vai ver quando for estudar a era napoleônica. Ok? Então, nesse período aí, houve divisões e conflitos entre os grupos participantes do movimento. Por exemplo, vamos ver os Estados Gerais.
era uma espécie, o que era o Estado Gerais? Uma espécie de assembleia emergencial, convocada pelos reis franceses para tomar importantes decisões. Assim que o rei da França, ele se decidia, junto com o seu conselho e seus ministros, se reunir emergencialmente para tomar alguma medida importante, emergencial já está dizendo, então ele convocava os Estados Gerais. Entenderam agora? Vamos lá. Nesse meio tempo aí, no dia 14 de julho de 1789, o povo já não aguentava mais, já estava todo mundo saturado, era inevitável estourar essa revolução. E no dia 14 de julho de 1789, os sans-culottes eram uma camada de populares de Paris, o povo, resolveram atacar a Bastilha. O que era a Bastilha? Era uma prisão que abrigava os presos políticos do absolutismo. Todos que fossem contra o movimento, ao regime absolutista, iam parar naquela prisão lá, na Bastilha, que essa da fotografia, vocês podem observar os muros, parece os muros de um castelo, mas era uma prisão. Uma população parisiense, por muitos historiadores, como eles acham que foi um marco que deu início à Revolução Francesa. E de fato foi. Porque aí, quando estoura, é quando o povo já não estava mais aguentando. Então, houve a queda, a tomada da Bastilha. E as fases da Revolução a gente vai ver agora. No primeiro momento, ela é marcada pelas seguintes fases. Assembleia Nacional Constituinte, foi um período de 1789 a 1792. E o que aconteceu nessa fase? Nessa fase, a Assembleia, dois grupos políticos vão se destacar aí. Os jacobinos e os girondinos. E teve grande atração após a tomada da Bastilha. Essa revolução espalhou-se pelo país, chegou até as zonas rurais. Os camponeses partiram para o ataque e começaram a invadir as propriedades dos aristocratas, matando e saqueando. Você vê, né? Até que ponto chegou a situação. O povo morrendo de fome, desemprego, que não tinha emprego para ninguém naquela época. O cara tem que viver plantando, colhendo e pagando imposto. Os poucos comerciantes que existiam tinham que pagar imposto também na cidade. E isso aí, só quem enricava era o rei absolutista e o alto clero da Igreja Católica, como sempre. Então, no segundo momento, ocorreu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vai ocorrer também a fuga da aristocracia, né? A aristocracia era essa classe política social que dominava. O rei Luís XVI e sua esposa tentou fugir e foram capturados. E em 1791 ocorreu a promulgação da nova Constituição da França, que transformou o país em uma monarquia constitucional. O rei continuava governando, mas com uma Constituição. Por isso que chama-se monarquia constitucional. Bem, a segunda etapa aí da Revolução, temos aí a fase da Convenção, de 1792 a 1795. Durante esse período aí, com a República da Assembleia Legislativa, transformou-se em convenção. E os jacobinos, eles defendiam que o rei deveria ser guilhotinado, pois ele era o responsável pelos males que a França enfrentava. As crises política, social, econômica, né? Questão econômica, a pobreza, são as questões sociais, as doenças, os focos de doenças, tudo isso o rei era o responsável. E defendiam que o rei tinha que ir para a guilhotina também. Os girondinos, eles defendiam o seguinte: o exílio do rei. O que é exílio? Mandar o rei para bem longe, ir embora e não voltar mais. Os jacobinos, eles foram liderados por Robespierre. Esse aí era um príncipe bastardo, né? E iniciaram o período do terror na França. Esse terror implantado pelos jacobinos levaram os girondinos a reagirem, e aí
veio a chamada reação termidoriana. Foi como ficou conhecida, a reação dos jacobinos. Reação termidoriana, que destituiu os jacobinos do poder, que em 1794 aprisionaram Robespierre e o levaram para a guilhotina. A guilhotina, pessoal, era o camarada colocava o pescoço assim, tinha um buraco, você colocava o pescoço e ficava lá, e com as mãos amarradas para trás. E ali o carrasco estava com um saco preto na cabeça, ele pegava, soltava a lâmina. Tinha um decreto. Se o carrasco soltasse a lâmina, e aquela lâmina, ela ao atingir o pescoço do condenado, ele não cortasse, aquele condenado estaria livre e perdoado pelos seus crimes. Mas eu não vi na história um caso sequer falando sobre isso. Que uma vez aquela lâmina falhou. Até porque o carrasco passava o dia todo amolando ela. Amolando. Então não tinha como ela falhar. Até um fio de cabelo, se soltasse nela, o fio de cabelo partisse no meio. Para vocês terem uma ideia. E agora, pessoal, veio aí a fase do diretório, 1795 a 1799. Vamos ver o que aconteceu aí agora. Vamos pegar a visão? Acompanha comigo agora. Veja, com o enfraquecimento dos jacobinos, né? Robespierre na guilhotina, enfraqueceu aí, botaram os jacobinos, os girondinos botaram os jacobinos para fora do poder, e os girondinos à frente dos seus interesses, né, os interesses da alta burguesia francesa, redigiram uma nova constituição para a França e reverteram algumas medidas. Por exemplo, utilizaram o exército francês em algumas para reprimir todos que se opusessem às novas medidas. E a França permaneceu assim. No segundo momento, veio uma onda de instabilidade política e social. Veja, tudo isso vai causar uma onda de instabilidade política, social e econômica, que fez com que a alta burguesia defendesse a implantação de um governo autoritário, presidido por uma figura de força. Aí, pessoal, vai entrar em cena a figura de uma pessoa que vocês já devem ter ouvido falar muito no nome dele, nos filmes, ou até mesmo em livros, jornais, não sei. Napoleão Bonaparte. Isso. Bonaparte, um general muito famoso, um cara que nasceu, parece que ele nasceu para as batalhas. Com 24 anos já era general do exército francês. O homem não perdia nenhuma batalha. Seu nome ficava mais famoso cada vez mais. Tá? E ele vai liderar as tropas do exército francês. E em 1799, Napoleão Bonaparte, ele vai tomar o poder da França com o chamado golpe do dia 18 de Brumário. E isso marca o início da era napoleônica. Olha, a data 18 de Brumário, 10 de novembro de 1799, no calendário da França, foi estipulado o nome 18 de Brumário. E aí, Napoleão vai se destacar, vai ficar à frente do exército e praticamente ele vai dar um golpe e vai assumir o poder na França. E vai dar início aí à chamada Era Napoleônica. Então, como vocês podem observar, né, a gente vai ver aí que as consequências dessa Revolução Francesa foram diversas. Então, vamos ver. Essa Revolução Francesa, ela foi um marco para a humanidade e causou uma série de mudanças a curto prazo e a longo prazo, na França e também no mundo. Podemos destacar o seguinte. Vamos ver. A universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais. Pois bem, pessoal, olha, os direitos fundamentais, né, do ser humano, como o direito de liberdade, a liberdade de expressão, direito de igualdade para todos. Então, essa revolução, esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, tudo isso inspirou, né,
trouxe como consequência essa universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais. Mas eu faço uma pergunta para vocês, meus alunos. Vejam, vamos tirar um exemplo, vamos nos transportar no tempo para a nossa época de hoje, contemporânea, Brasil. Ora, existe a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Federal, a última que foi renovada, reorganizada em 1988, está lá no seu artigo 5º, que todos nós, cidadãos brasileiros, temos os mesmos direitos, as mesmas liberdades individuais, sociais, liberdade de expressão, né? Que nós vivemos num país democrático. E eu pergunto para vocês, será que isso é verdade? Será que isso é verdade mesmo? Será que eu, você, nossos pais, nossos tios, irmãos, amigos, por aí afora, temos realmente direitos iguais? Raciocina, façam essa reflexão. Eu vou dar só um exemplo para vocês, para a gente encurtar essa conversa. Vou dar um exemplo. O rico, milionário, o político que está lá no poder, de colarinho branco, desvia milhões e milhões de dinheiro, de reais, nem devolve nem vai preso. E quando vai à delegacia, vai prestar depoimento, é solto no mesmo dia, vai-se embora, como se nada tivesse acontecido. Né? Agora vai eu ou você roubar uma galinha no quintal dos outros, a gente, além de levar uma pisa, né, se pegarem a gente vai parar na delegacia no mesmo dia, né? E olha se não for mandado para dentro do presídio. E é um crime de menor potencial ofensivo. Roubar uma galinha. O cara está com fome, roubar uma galinha para comer ou para sustentar os filhos em casa. Tá certo que ninguém tem o direito de tirar nada de ninguém, né? Na verdade, a gente sabe disso, né? Mas, às vezes, a necessidade, assim, às vezes até obriga a pessoa a fazer uma coisa, cometer um ato desse. Mas um pobre for pego no mesmo dia, ele desce para o presídio. E não tem dinheiro para se soltar, porque ele não pode pagar um advogado. Um defensor público daqui que vem a chegar, o cara já apanhou, já está todo inchado de cacete e já desceu para o presídio. O que adianta? Então, será que os nossos direitos são os mesmos, iguais? Não é? Na fila do banco, chega um bacana bem bonito, passa na tua frente e vai logo no caixa. Agora tu tá lá na fila esperando para chegar a tua vez, né? Será que isso é direitos iguais? Pois bem, façam uma reflexão sobre o que o professor Vladimir está falando para vocês, ok? Mas vamos continuar a nossa aula de hoje. Fiz somente uma observação, tá? Fim dos privilégios e dos resquícios do feudalismo na França. Bem, a Revolução Francesa ela realmente acabou com esse restinho, esse vestígio que existia de feudalismo lá na França, né? E aí veio o absolutismo, foi muito combatido pelos os pensadores, iluministas, os filósofos franceses, ingleses, todos eles. Também teve o início da queda do absolutismo na Europa. Foi quando tudo começou a se desmoronar. Nem aqueles reis que eu falei para vocês, déspotas esclarecidos da aula passada, que com suas ideias inspiradas no iluminismo, tentaram fazer reformas administrativas nos seus países de origem, né? Nos seus reinados, nos seus reinos, não conseguiram escapar. O regime absolutista ele vai começar a desmoronar. E isso foi uma consequência da Revolução Francesa. Tanto é que eu falei que Napoleão Bonaparte ele vai dar um golpe e vai assumir o poder da França. O povo já estava tendo credibilidade nele. Era o cara mais cotado, o nome mais falado na França no período, naquela época, para assumir o poder da França. E foi o que ele fez. Veio a separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Bem, lembram quando eu falei na aula passada, a primeira aula, número 1, que o filósofo Montesquieu, autor da obra Espírito das Leis, né, filósofo iluminista, defendia a separação dos três poderes, do poder do rei, que era o poder absoluto. Então, como consequência também dessa Revolução Francesa, veio isso. Separou-se os poderes legislativo, judiciário e executivo. Separa-se aí também o poder que a igreja tinha naquela época. A igreja tinha o poder de nomear as pessoas para os cargos eclesiásticos,
às vezes interferiam na coroação dos reis, das rainhas. Mas, para vocês terem uma ideia, futuramente, mais tarde, quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder da França, que ele vai ser nomeado imperador da França em 1802, vocês nem imaginam o que foi que ele fez. Vieram 2 papas para a coroação dele. E o papa estava com a coroa na mão. Napoleão era tão prepotente, ele se achava tão prepotente. Ele não admitia ninguém acima dele. Era que nem o rei Luís XIV, que ele tomou a coroa da mão do papa e se coroou ele próprio. Pra você ter uma ideia. E outra coisa, ele pegou a imperatriz Josefine, que era sua esposa, foi ele mesmo que foi lá e coroou a esposa. Não deixou nem o papa. Então ele separou totalmente o poder. Igreja Católica para um lado e o imperador no outro. Então, são consequências geradas aí pela essa Revolução Francesa. Bem, eu vou voltar aqui no início da minha aula, rapidamente, e dar uma salpiscada, né? Para vocês fixarem melhor aí na cabeça, ok? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Então, vamos lá. Vou tentar ser o mais breve possível para vocês pegar a visão aí. Vamos ver. É importante que vocês saibam que a Revolução Francesa ocorreu na França. O nome Revolução Francesa já está dizendo, né? No ano de 1789, tá certo? Quem era o rei que estava lá no poder? Luís XVI, ok? A sociedade francesa era dividida em estados ou ordens, tá? O primeiro estado reunia mais de 120 mil pessoas que exerciam funções religiosas que se subdividiam, como o alto clero e o baixo clero. O segundo estado reunia em torno de 350 mil pessoas e era a classe dominante. Subdividia-se em nobreza cortesã, né? A nobreza provincial e a de toga, ok? Só que a nobreza cortesã era a que prevalecia, a mais forte, a mais rica, a mais poderosa. O terceiro estado, ele era formado apenas pela maioria da população, 24 milhões de pessoas. Aí no meio estava formado por ricos, pobres e miseráveis. Bem, as causas que levaram à Revolução Francesa foram causas de 3 tipos, né? Causas de cunho sociais, políticas e econômicas, certo? 3 tipos de crise. O processo revolucionário, ele vai ocorrer, vai levar 10 anos, de 1789 a 1799. Quero que vocês dêem uma lidazinha aí com bem calma sobre os estados gerais, né? Foi a primeira fase do processo revolucionário. Depois veio a queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789, tá? Quando os sans-culottes, a camada popular de Paris, resolveram atacar a Bastilha, que era uma grande prisão que ficava no centro de Paris, certo? Era o símbolo do poder do absolutismo. Depois veio as fases da Revolução aí, marcada pela Assembleia Nacional Constituinte, de 1789 a 1792, né? Vai ocorrer nesse meio tempo aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a tentativa de fuga da aristocracia. O rei Luís XVI tenta fugir com sua esposa, mas foi capturado e levado à guilhotina. Em 1791 também vai ocorrer a promulgação da primeira Constituição da França, né, uma nova Constituição para a França, e a França vai se transformar numa monarquia constitucional. Veio a fase da Convenção, 1792 a 1795. Durante aí vai se formar uma república da Assembleia Legislativa e transforma-se na Convenção. Os jacobinos defendiam que o rei deveria ir para a guilhotina e os girondinos defendiam que ele deveria ser exilado. Nesse meio tempo aí vai ocorrer um período chamado a Reação Termidoriana, né? Quando esse regime instalado lá, que era o regime do terror implantado pelos jacobinos, levaram os girondinos a reagirem. Então ficou conhecido como Reação Termidoriana, que destituiu os jacobinos do poder em 1794 e aprisionaram o príncipe Robespierre e o levaram para a guilhotina. E o governo do Diretório veio o período que os jacobinos vão se enfraquecer no poder, vão ser arrancados definitivamente do poder da França.
vai acontecer um período de instabilidade social, política e econômica. A situação do país vai piorar. A alta burguesia ela vai se defender. Vai haver uma implantação de um governo autoritário. Ela defendia isso, presidido por uma figura de força. E o nome mais cotado para essa figura para dominar e chegar ao poder da França foi Napoleão Bonaparte. E ele assim o fez em 1799, com o golpe 18 de Brumário, dando início à era napoleônica. As consequências que essa revolução trouxe está aqui. A universalização que eu falei para vocês dos direitos sociais, das liberdades individuais, fim dos privilégios e dos vestígios ou resquícios do feudalismo na França, a separação entre poderes legislativo, executivo e judiciário e o início da queda do absolutismo na Europa. Ok? Eu agradeço a todos vocês pela participação na minha aula. Conto com vocês na próxima aula. Um abraço a todos. Pega a visão aí.